Pronto, já está a gravar. Vamos então fazer aquilo que tínhamos combinado para esta aula, que era darmos a terceira parte dos fluidos, que se refere à cinemática e dinâmica de fluidos. Vou partilhar convosco o PowerPoint. A partir daí, quer dizer, vejam lá se têm alguma dúvida que queiram eventualmente que possa ser tirada aqui online da outra matéria anterior. Se não, avançamos para esta. Não há dúvidas. Pronto, esta matéria está lá naquele PowerPoint que eu já vos indiquei. Portanto, vamos aqui. Isto, no fundo, é uma introdução à vossa mecânica de fluidos. Eu julgo que vocês dão mecânica de fluidos mais aprofundada depois em fenómenos de transferência, ou já estão a dar, mas, no entanto, isto é uma parte que é básica na física dos fluidos para situações em que temos o fluido em movimento. Portanto, vamos começar por referir aqui as questões relacionadas com as características do regime estacionário, depois deduzir-vos e explicar-vos a equação da continuidade e a equação da conservação das energias de Bernoulli. Portanto, aqui em movimento de um fluido em regime estacionário. Ora, o que acontece é que o movimento do fluido pode ser essencialmente de dois tipos. Portanto, vamos ter uma situação em que a velocidade do fluido em cada ponto é a mesma, no decurso do tempo de ao longo do tempo, se quiserem. Isto quer dizer o quê? Que os elementos do fluido passam num determinado ponto sempre à mesma velocidade. E neste caso, o tipo de movimento, que nós chamamos é um escoamento, e o escoamento é laminar. Depois temos uma outra situação que é para um determinado ponto que consideremos, a velocidade dos elementos do fluido vai depender do tempo e o escoamento é turbulento. Vamos ver que este segundo caso é aquele que é mais difícil de se traduzir em equações matemáticas. Portanto, o fluxo, aqui pelo meio é preciso vocês perceberem o que é o fluxo. O fluxo é normalmente esquematizado pelo número de linhas de corrente que passam numa determinada área elementar. Já vamos ver aqui algumas figuras onde se mostram as linhas de fluxo. E então temos que o movimento de um fluido real é sempre complexo e, portanto, é aquela questão de porque um fluido real em escoamento raramente tem escoamento laminar e por isso cai sempre no escoamento turbulento e normalmente as equações que descrevem este tipo de movimentos são bastante difíceis e difíceis de solucionar, até de terem solução, e por isso normalmente quando tentamos em análise matemática descrever o escoamento, então tentamos a partir de hipóteses simplificativas. E neste caso, uma dessas hipóteses é considerar que o fluido é ideal. O que é que isto quer dizer? O fluido ser ideal. Então, é um fluxo laminar, portanto vamos ter que considerar a situação de escoamento laminar, ou seja, que a velocidade do fluido num ponto é constante com o tempo. Sabemos que, era o que eu estava a dizer há pouco, que raras são as situações reais em que isto é assim, mas pronto, para poder traduzir isto em equações matemáticas que são solucionáveis, temos que então considerar estas características do fluido ideal. Além disso, para além de ser do fluido ideal de ser em fluxo laminar, também tem que ser considerado incompressível, portanto a densidade do fluido permanece constante ao longo do tempo. Temos ainda outra premissa: o fluido não é viscoso. Lembram-se de falarmos já numa das últimas aulas do que é a viscosidade, portanto que no fundo traduz
a existência de movimentos relativos entre várias camadas dentro do mesmo fluido e, portanto, o aparecimento de tensões tangenciais. Aqui, neste caso, não vamos poder considerar isso, portanto, vamos desprezar a fricção interna entre as diversas partes que constituem o fluido. E, portanto, não haverá perdas de energia, nem pela forma de calor, por exemplo. E temos ainda que considerar num fluido ideal que o fluido é irrotacional, portanto, não vai apresentar turbilhões, portanto, não vai haver movimento angular do fluido relativo a qualquer ponto, ou seja, uma pequena partícula no fluido não roda em torno de si própria. Ok? Portanto, estas são as premissas para o fluido ideal e é frequentemente aquilo que se considera quando fazemos análises de escoamento de fluidos. Ora bem, é interessante aqui nas bases da mecânica dos fluidos começarmos aqui por falar destes dois movimentos de um fluido, ou regimes, se quiserem, que são o regime de Lagrange e o de Euler. Portanto, estes são dois nomes que eventualmente vocês já ouviram em matemática, porque eles eram dois matemáticos do século XVIII e que descreveram também o movimento de um fluido, cada um deles com o seu ponto de vista. Portanto, temos que a descrição do fluido pode ser através da representação da sua velocidade em cada ponto, ou podemos descrever o fluido, e estas duas descrições não são contraditórias, portanto são maneiras diferentes de descrever precisamente o fluido e a sua movimentação. Então, a segunda descrição é através das linhas de corrente ou das tais linhas de fluxo que eu há pouco já referi, e neste caso elas representam então o movimento ao longo do tempo de um determinado elemento do fluido que se considera. Portanto, aqui vocês têm então representadas as linhas de fluxo. Vejam, aqui temos... Vocês conseguem ver o meu cursor? Sim. Pronto, então aqui, reparem, têm 3 linhas de fluxo desenhadas. Vejam que elas representam um conjunto, elas são normalmente curvas, neste caso, ainda que possam representar, aqui podem representar variação da velocidade apenas em direção, não em módulo, mas cada uma delas é um conjunto, no fundo, um conjunto de pontos aos quais é tangente o vetor velocidade, e portanto o conjunto desses pontos dá-nos então a linha de corrente, ou também se chama linha de fluxo, como aí está representado. Ora bem, aqui reparem, ou esquematicamente e muito simplificadamente as duas descrições. A de Lagrange vai referir-se ao deslocamento de cada elementozinho do fluxo em si, e portanto vocês têm aqui representados apenas os vetores de velocidades em cada ponto, enquanto que no caso de Euler, desculpem, vamos ter então as linhas de fluxo representadas, simbolizando elas, como eu vos disse, o conjunto de pontinhos aos quais cada vetor velocidade é tangente, ok? Aqui, uma coisa interessante é que as linhas de fluxo vão dar-nos, ou vão ter implícita o valor da velocidade maior ou menor. Portanto, normalmente, quando temos as linhas de fluxo mais próximas, vai indicar que temos uma zona com maior velocidade, e quando elas se afastam, vamos ter valores de menor velocidade para o escoamento. Interrompam-me se tiverem alguma dúvida, por favor. Bom, temos então aqui a descrição de Lagrange, agora aqui mais matemática, se quiserem. Então, temos então uma descrição que se centra na variação da posição e velocidade das partículas individualmente. Portanto, aqui tem, por exemplo, 3 partículas, A, B e C, cada uma tem a sua posição x, e tem então indicado o vetor velocidade para cada uma delas.
Portanto, esta é, em termos pontuais, a descrição do fluxo, ou em que se baseia a descrição do fluxo de Lagrange. Euler tem uma descrição que envolve elementos do fluxo. Estão a ver? Portanto, um determinado volume do fluxo é onde ele se vai centrar, e, portanto, aqui nós vamos ter que encontrar 4 variáveis. Vejam que tem ali um ponto P, onde está aplicada o vetor velocidade, e diz x, y, z e t. Ou seja, vamos estar nas 3 dimensões do espaço e temos mais o tempo, ok? Portanto, vai ser as variáveis de campo, ou seja, pressão e velocidade, vão poder ser descritas em qualquer local e instante de tempo, ok? Aqui neste caso, reparem que é um volume do fluxo que vai ser considerado e não apenas partículas individuais, como no caso de Lagrange. Ok? Eu acho que esta explicação aqui parece-me clara. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isto, se precisam que eu explique de outra forma. Não. Okay. Não. Ok, obrigada. Então, na descrição euleriana, portanto, nesta segunda, as variáveis de campo definem o campo de fluxo. Então, a velocidade pode ser expresso em coordenadas cartesianas, ou o campo da velocidade pode ser expresso em coordenadas cartesianas, x, y, z, como vimos há pouco, e se lembram, os versores segundo estes 3 eixos podem ser o I, J, K. Então vamos ver aqui. Quer dizer então, temos aqui o V, se nós vamos ter que representar o vetor nas 3 direções do espaço, chamemos-lhe U, V e W, e vocês têm então aqui o U descrito nos 4 componentes desta descrição, que envolve as 3 sistemas de eixo e o tempo, e então temos aqui os 3, o campo de velocidade vai estar então expresso segundo estes 3 vetores nas 4 variáveis, ok? Exemplo, então, o campo de velocidade em regime estacionário a 2 dimensões, aí nós considerávamos só 2 vetores e iríamos ter aqui um exemplo em x e em y em metros e a velocidade em metros por segundo, ok? Então, se determinar se existem pontos de estagnação, ou seja, pontos onde a velocidade é 0, vamos considerar então este campo de velocidades aqui esquematicamente que encontramos o que é que então faríamos? Íamos haver pontos de estagnação, quer dizer que o ponto é um ponto onde do campo que estamos a considerar onde a velocidade é 0. Isto queria dizer que iríamos então considerar cada uma destas componentes da velocidade iguais a 0, e então íamos buscar os valores de x e y, e portanto tínhamos aqui valores de uma coordenada em x e em y, onde a velocidade é 0, ok? Vamos ver isto esquematicamente, que é o que eu estava a querer dizer no próximo slide. Vamos ver o ponto de estagnação, vamos lá ver aqui. Reparem, então, temos aqui o exemplo deste campo. Reparem, só para voltamos aqui atrás, só para relembrarmos onde é que ele está definido. Reparem que se estivermos só a 2 dimensões, que é o que eu vos vou mostrar ali, e para não acharem isto complicado, temos 0,5, 0,8 e 1,5 menos 0,8. Vamos lá ver. Reparem, 0,5 em x, estão a ver aqui, temos o valor, este campo que está aqui definido é aquele que é proposto ali. E o que nós fomos determinar, então, foi o ponto de estagnação, ou seja, onde a velocidade é 0 neste campo. Estão a ver? Portanto, 0,5, 0,8, 1,5, menos 0,8. Portanto, 1,5
1,5 menos 0,8 para cá. Estão a ver? 1,5 para lá. Certo? Portanto, vetores velocidades no domínio entre x igual a menos 2 e 2 e o y entre 0 e 5 metros. 0 e 5 e menos 2 e 2. Ok? Então, o ponto de estagnação é este que está aqui. Nós tínhamos determinado, por exemplo, se formos aqui neste ponto que tem de coordenadas x igual a 2, reparem, x igual a 2, y igual a 3, não é? Nós, se substituirmos estes valores ali, vamos obter um vetor u de 2,1 metros por segundo e um vetor v de menos 0,9 metros por segundo. Reparem, o vetor é este, tem uma componente positiva em x de 2,1 e negativa em y para baixo de menos 0,9, ok? Este vetorzinho aqui. Portanto, este é um dos pontos deste campo que estamos a considerar. Este era o que tínhamos visto, que é o ponto de estagnação que está cá marcado, ok? Estão a perceber isto? Ou têm alguma dúvida? Eu não percebi muito bem o ponto de estagnação. Então, para obtermos o ponto de estagnação, o ponto de estagnação é aquele onde, no campo que estamos a considerar, a velocidade é zero. Portanto, para a velocidade ser zero, vimos ali esta equação é a mesma que está ali, portanto este campo é regime estacionário de 2 dimensões. O que é que nós fomos fazer? Igualar a componente em u a zero, estão a ver? 0,5 mais 0,8x igual a zero. Portanto, daqui conseguimos tirar o valor de x, que é um valor de menos 625. E depois, para y, vamos igualar o 1,5 menos 0,8y a zero. Ok? Tiramos daqui o valor de y, que dá 1,875. Portanto, é uma coordenada negativa em x, positiva em y. Vamos lá ver. Estão a ver aqui? Negativa em x, portanto, estão a ver aqui, o zero está aqui, portanto, ela está para cá. E negativa em x, exato, positiva em y, quase próximo do 2, dava 1,8, se não me engano. Ok? Portanto, Ok, obrigada. cá está marcado o ponto de estagnação, certo? Sim. Professora, e as setas são os diferentes valores que podemos dar a x e a y, certo? Não, não. As setas são vetores velocidades. Ok? Os x e y são os pontos, precisamente, dos eixos. Ok? São os valores das coordenadas. As setinhas são mesmo vetores de velocidade. Porque repara que vetores de velocidade no domínio entre x igual a menos 2, x igual a menos 2 está aqui, não é? E x igual a 2, e depois entre y igual a 0 e y igual a 5, portanto estou aqui, é onde vocês têm estas setinhas marcadas, estão a ver? É neste campo de velocidades. Temos o ponto de estagnação que também vimos. Por exemplo, se quisermos saber quanto é que é este vetor, está aqui aplicado no x igual a 2, y igual a 3. Estão a ver? O que é que nós vamos fazer? Na nossa equação, que determina este campo, vamos lá substituir o x e o y e ficamos com a componente em u, que é 2,1, aqui. Se vocês substituírem 2 aqui, vai dar 0,5 mais 1,6. 1,6 mais 0,5 dá 2,1. E, portanto, ficam com a componente em u, em metros por segundo. Isto é o vetor velocidade, só que vocês vão ter, esta é a componente em x, portanto, aqui, eu não estou... Deixa-me ver se eu consigo desenhar aqui com a nota. Sim.
é esta, estão a ver? E a outra, em Y, é menos 0,9, portanto, é esta componente. Portanto, estes... Ui. Vou apagar isto. Foi tudo. Estão a perceber? Esta é a componente negativa deste vetor em Y e a componente em X é positiva. São estas duas, ok? Portanto, nós conseguimos, através por exemplo, se quiserem fazer aqui em 0, x0 e y5. x0, isto vai dar 0. Portanto, aqui o U vai ser apenas o ter representação, vai estar em 0,5. Parem, há de ser aqui uma coisinha ligeira e é positiva, este bocadinho aqui, que nos permite representar este vetor. Depois, agora, y vale 5, portanto isto aqui dá 1,5 menos 8 vezes 5, 45, não é? Portanto isto vai dar um valor negativo de pai 3, talvez, não é? Aqui tem uma componente negativa de à volta de 3, agora não estou a fazer a conta, que é 1,5 menos 45, dá 3, sim, dá menos 3. Portanto, estão a ver, tem este vetor, é precisamente a soma deste componente em X mais a componente em Y, certo? Portanto, Sim, vejam, professora, obrigada. a questão do cálculo vetorial é sempre importante em quase tudo, depois na física. Okay? Portanto, isto é aqui uma situação apenas para vocês verem esta descrição do... Espera que tenho que apagar isto, senão vou passar para o slide seguinte e ele vai aparecer. Esta descrição é considerando o campo de velocidades, que é a de Euler. Ok? Pronto, as equações que descrevem então o comportamento do fluido nestas situações de escoamento vão representar o comportamento do fluido na forma local e, portanto, neste caso vão mostrar-nos o que se passa com cada partícula em uma dada posição, ou podemos considerá-la na forma global e então vamos considerar que aqui representa o comportamento das partículas ocupando diferentes regiões no domínio do fluido. Neste estudo global do comportamento, vamos então considerar duas equações importantes, que é a equação da continuidade, que está relacionada com o princípio de conservação da massa, vamos ver que ela envolve a área e a velocidade de deslocação do fluido, e depois a equação de Bernoulli, que quando nós generalizamos para o escoamento num tubo de fluxo, que é limitado por duas linhas de fluxo, ou de corrente, representa então o princípio da conservação da energia. Portanto, também tem aqui umas quantas premissas que vamos ter que considerar. Vamos começar pela equação da continuidade e vamos considerar um fluido com escoamento laminar. Portanto, voltamos a ter as premissas de uma situação de escoamento laminar, ou também se diz estacionário, e neste caso quer dizer então que o fluido, à entrada da situação em que vai haver fluxo, tem uma massa M1, e depois à saída tem uma massa M2, e se este fluxo é laminar, então estas massas terão que ser iguais. Ora, o que é que, vamos ver aqui esta situação, é que vocês têm aqui, reparem, têm aqui as linhas, aqui estão com as setinhas, não é? São as tais linhas de fluxo. Há pouco lembram-se do que eu vos disse, que elas representam maiores velocidades quando estão mais próximas, menores velocidades quando estão mais afastadas. Portanto, nós temos aqui uma zona de entrada A1, em que tem uma determinada área A1, circular, não é? E depois temos o fluxo, que terá uma zona de saída, uma área circular mais pequena, ok? Então, para nós podermos conservar as massas, ou seja, dizer que M1 à entrada é igual a M2 à saída, então vamos considerar esta equação, que relaciona o quê? A área
e velocidade à entrada vai ter que ser igual à área e velocidade à saída. Portanto, a velocidade varia na razão inversa da área através da qual o fluido escoa. Reparem, o que é que isto quer dizer? Que quando temos maior área, a velocidade, quando temos maior área, a velocidade também é mais pequena, porque temos, reparem, linhas mais afastadas. Quando a área é mais pequena, a velocidade é maior, linhas de fluxo mais próximas. Ok? Não há dúvidas aqui? Não. Se a área da secção do cano variar, é isto que eu estava a dizer, quanto mais estreito for o cano, maior será a velocidade. Ok? Isto é o que simboliza esta igualdade. A1V1 igual a A2V2. Ora, esta expressão da equação da continuidade está diretamente relacionada com um conceito muito importante que é o caudal. E o que é então o caudal? Isto aqui é um conceito que eventualmente vocês já ouviram falar e é o volume de fluido que escoa por unidade de tempo. Portanto, já sabem até que, ou pelo menos recordo-vos que a unidade vai ser metros cúbicos por segundo no sistema internacional, ok? Portanto, caudal normalmente representa-se por Q, uma coisa importante é, assim como eu vos disse na aula de ontem, que o impulso, se vocês estiverem a ler literatura em português brasileiro, o impulso é empuxo, por exemplo, o caudal também não é caudal, é vazão. Só para se virem este valor. Mas nós vamos utilizar, ou esta designação, em português de Portugal utiliza-se o caudal, é representado por Q, e é então, por definição, a variação do volume por unidade de tempo. Então, esta figura não se vê muito bem, mas o que é que nós temos aqui? A movimentação de uma determinada partícula num cano, se quiserem, numa partícula de fluido, que se vai mover de um instante t para um instante t mais delta t, para uma outra posição, portanto tem o quê? A variação da sua distância, se quiserem, entre a primeira posição inicial e a posição final, ok? E temos que considerar também a área onde circula o fluido e, portanto, vezes o comprimento, vamos ter um volume. Portanto, é exatamente isto. A distância percorrida vai ser a velocidade vezes o tempo, porque vocês sabem que velocidade é o quê? Distância sobre o tempo. Como o volume do fluido é a área vezes a distância, então nós conseguimos ir ali encontrar a variação da velocidade em função da área, desculpem, a variação do volume em função da área, velocidade e tempo. Porquê? Porque substituímos, deixa-me voltar aqui atrás, aqui temos dV igual à área ds. Se pusermos o ds, que é igual a V vezes ΔT aqui, ficamos com a área vezes a velocidade vezes o tempo. A área vezes a velocidade vezes o tempo, certo? Parece-me aqui que é tranquilo. Se nós aplicarmos esta equação às extremidades de um tubo, então vamos ter o quê? A variação do volume vai estar numa extremidade é A1V1 vezes o tempo, na outra será A2V2 vezes também a variação do tempo, ok? Ou seja, aqui o que é que nós vamos ter em comum? O ΔT, que dividindo desaparece, e portanto nós ficamos com a variação, a área vezes a velocidade na entrada será igual à área vezes a velocidade na saída, ou seja, isto é o φ, é a letra que representa caudal, será metros cúbicos por segundo, e a equação da continuidade, que é esta, que já vos tinha mostrado também no início desta explicação, A1V1 igual a A2V2, traduz então a conservação do caudal durante o escoamento de fluido. Ou seja, quer dizer, a variação da área e do volume
onde passa o fluido vai interferir na velocidade, mas o caudal, de modo a que o caudal se mantenha igual. Ou seja, os metros cúbicos por segundo de fluido que passam num e noutro ponto são os mesmos, ok? Porquê? Porque se aumentarmos a área, vamos diminuir a velocidade, se diminuirmos a área, vamos aumentar a velocidade, de maneira a que o caudal se mantenha constante, ok? Portanto, o caudal na zona de entrada 1 vai ser igual ao caudal na zona de saída 2, certo? Sim, professora. Mais. Não há dúvidas até aqui. Se não houver dúvidas, avançamos aqui para o Bernoulli. A equação de Bernoulli, que é a base, depois, aquilo que sobrevém do teorema de Bernoulli, representa o princípio da conservação de energia. Portanto, estamos a considerar também um determinado escoamento onde não vai haver atrito, onde temos que pressupor que não há atrito e que a partícula se vai, portanto, deslocar sem perder energia. Ela vai relacionar, este princípio da conservação de energia, relaciona as diferentes formas de energia mecânica ao longo de um escoamento de um fluido. Portanto, temos a energia de posição, a energia de pressão e a energia cinética. Ok? Então, num fluido sem viscosidade, estamos a voltar aqui a considerar um fluxo laminar, um aumento da velocidade do fluido ocorre simultaneamente com uma diminuição de pressão ou uma diminuição da energia de potencial do fluido. Portanto, se não houver viscosidade, se nós aumentarmos a velocidade do fluido, diminui a pressão ou diminui a energia potencial do fluido. Ok? Isto às vezes, já vamos ver, mas às vezes não é muito evidente para vocês que quando diminui a velocidade, aumenta a pressão. E vice-versa. Mas vamos ver aqui. Portanto, para aplicarmos este teorema, temos então que considerar escoamento permanente, fluido incompressível e a ausência de atrito. Portanto, fluxo ideal ou aquilo que chamamos também o líquido perfeito. Então vamos ver. Se considerarmos então um fluido ideal que se move em regime estacionário num tubo de secção variável. Isto quer dizer o quê? É um tubo em que temos uma zona de entrada. Neste caso, o exemplo que está aqui esquematizado podia ser o inverso, mas o que está aqui esquematizado tem uma zona de entrada de área maior e uma zona de saída de área menor. Isto tem uma tradução em situação real, que até é um problema que depois eu vos vou propor aqui fazer no fim e a outros que estão na ficha, que é, por exemplo, imaginem a água a entrar num prédio. A água que chega a um prédio para abastecer todos os apartamentos vai chegar num tubo de maiores dimensões, portanto com área e volume maior, mas depois vai se redistribuir por vários apartamentos e quando vocês abrem a torneira têm um tubinho, imaginando que a saída da torneira também é normalmente circular também, tem um volume bastante menor que o tubo que vai abastecer todo o prédio. Portanto, esta é uma situação que é aplicável, que se traduz facilmente em termos reais. Até esta questão da diferença de cota, estão a ver? Porque nós, à partida, vamos abastecer o prédio nas zonas mais baixas, mas depois temos vários andares e temos que fazer a água subir e saírem várias torneiras. Portanto, esta é uma situação que se aplica na realidade. Vamos então imaginar isto. O que é que nós temos aqui? Antes de mostrar isto, vamos olhar aqui para a figura. Temos então a tal questão de termos uma área A1 que tem que é circular, se for um tubo tem área circular. Temos aqui uma pressão P1 de entrada, à qual está associada uma força, a força aqui por unidade de área. Temos depois a cota a que entra o fluido, que vamos chamar o Y1, e depois temos aqui a zona de saída, onde já vamos estar a uma cota superior, Y2, chamamos Y2. Temos aqui uma outra pressão P2, uma força associada e outra área
A2 na secção do tubo, que é, como vocês podem ver, bastante menor do que no caso da entrada. Então vamos ver aqui as componentes que nos permitem perceber a conservação da energia aqui. Portanto, nós temos aqui a energia cinética, em ambos os casos. Portanto, aqui relacionado com V1 será a velocidade aqui de entrada, V2 será a velocidade de saída. Portanto, o ρ que aparece aqui será sempre o ρ do fluido que, quer dizer, que circula dentro deste sistema, e temos uma pressão P1, que é esta de entrada, a pressão P2, que é a de saída, e ainda temos esta componente que no fundo é aquela que se refere à nossa energia potencial e que está associada à cota a que estamos. Estão a ver? Sempre, como podem ver, com o ρ aqui associado, e neste caso, com a variação de cota, temos que ter em conta a aceleração da gravidade. Ok? Portanto, nós temos aqui, no fundo, já vamos ver que estão aqui estes 3 membros de cada um dos lados, correspondem a cada uma daquelas 3 energias que referimos inicialmente. Portanto, o que é que vai acontecer? Este P, a pressão, mais 1 meio de ρv quadrado, mais ρgy, a soma destas energias todas tem que ser constante. Por isso é que, neste ponto, todas estas pressões que cá moram, todas estas energias, estes 3 tipos de energia, têm que ser igual, a soma delas, à soma das mesmas energias no ponto de saída do escoamento, neste caso é uma cota superior. Ok? Vamos ver. Se nós dividirmos aquela expressão que tínhamos lá em cima, esta, por ρ, toda esta equação, nós vamos ter o ρ aqui desaparece, porque ρ dividido por ρ vai dar 1, portanto ficamos com v² sobre 2, e aqui ficamos com ρy. Quer dizer, aqui sim temos representadas, mais simplificadamente, os 3 componentes de energia que se mantêm constantes num sistema destes, em que o caudal, a equação da continuidade também se verifica, portanto o caudal é o mesmo, e temos então a soma da energia de fluxo mais a energia cinética, mais a energia potencial, é constante neste tipo de sistema. E é isto que traduz o princípio de Bernoulli e constitui então a equação de Bernoulli. Ok? Sara, eu tenho uma pergunta. Sim, diz. Se o sistema, em vez de ser para de uma cota inferior para superior, for de superior para inferior, também se pode aplicar isso? Também pode. Ok. Também já vamos ver que, por exemplo, se for, também podemos aplicar numa situação que é aquela que eu tenho aqui, o efeito de Venturi, que é este, e que se utiliza, por exemplo, para até medições, mesmo para medição de pressão. Reparem que aqui nós temos aqui um tubo, o tubo inicial será este, estamos aqui a vê-lo em corte, como no caso anterior também, e temos um estrangulamento no tubo. Nós vamos precisamente, se associarmos aqui um tubo em U à zona mais larga, numa das extremidades, e a outra extremidade na zona mais estreita, nós vamos ver aqui a variação da pressão no tubo. E aqui neste caso o que é que está a acontecer? Nós aplicamos perfeitamente a equação de Bernoulli, só que aqui não há variação de cota, porque o tubo é horizontal. Portanto, quer dizer que a diferença de cota não existe, ou seja, ali a energia potencial não vai desaparecer, não tem efeito, porque de um ponto para o outro não vai haver variação de cota. Também pode acontecer isto. Portanto, se nós considerarmos, por exemplo, esta situação de um cano com estrangulamento, em que o cano está na horizontal, portanto não vamos precisar de considerar a inclinação entre os 2 pontos, entre a área maior ou o volume maior e o volume menor, ou vice-versa, e só vamos tomar então em consideração as 2 componentes, que é a da variação da energia cinética e em consequência a variação da velocidade. Portanto aqui, reparem, só vamos ter aquelas 2 componentes da energia a manter-se constantes, porque a cota é sempre a mesma na zona mais larga e na zona mais estreita.
Portanto, isto quer dizer o quê? Que se a velocidade de um fluido aumenta quando se move horizontalmente, ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui e vice-versa. Estão a ver? Nós tínhamos visto, e isso mantém-se, que quando nós temos as linhas de fluxo mais próximas, aumenta a velocidade. Quando temos as linhas de fluxo mais afastadas, diminui a velocidade. Neste caso aqui. Ao diminuir, ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui, portanto, quando a velocidade aumenta, a pressão aqui vai ser menor. Estão a ver? A velocidade aqui é menor, vai aumentar a pressão. Okay? Nós vamos ver isso quando, fazendo problemas, é mais claro, fica depois mais claro para vocês. Que é o que eu acho que temos aqui a seguir, é precisamente este problema. Onde eu até utilizei aquele mesmo esquema, aqui este exemplo, que é bom para vocês aplicarem não só a equação da continuidade, mas também a equação de Bernoulli, é o exemplo em que temos precisamente a água da rede pública a ser fornecida à entrada de uma casa com uma pressão de 4 atmosferas, pressão absoluta, seria esta P1, não é? Depois a água entra no prédio por um tubo que tem 2,4 centímetros de diâmetro interior, portanto aqui o diâmetro do tubo, podemos depois calcular a área, e sai por uma torneira, portanto cá em cima, situada 5,6 metros acima, cota, se esta for cota 0, então aquela é 5,6, e que tem 0,8 centímetros de diâmetro interior do tubo, ou da torneira, desculpem. Ao abrir a torneira, o que se verificou é que temos uma velocidade de 16 metros por segundo. Portanto, nós sabemos o quê? A área da secção e a velocidade à saída. Sabemos a pressão à entrada e a área da secção à entrada. E também sabemos a diferença de cotas. Pede para determinar o valor da velocidade da corrente do tubo em que a água entra em casa. Portanto, queremos saber a velocidade aqui. Desculpem, aqui entra em casa. Aqui é da torneira, aqui é a entrada em casa. Portanto, não sabemos a velocidade à entrada, sabemos a velocidade à saída, que são os tais 16 metros por segundo. Qual é aqui a equação que vocês iriam buscar para resolver isto? É aquela, professora, em que a massa inicial tem que ser igual à da saída. Exatamente. A1 V1 igual a 2 V2, é a equação da continuidade. Deixa-me passar aqui para o OneNote. Acho que não vou precisar daquilo. Vamos fazer aqui no OneNote. Então, A1 V1 igual... Vocês já estão a ver o OneNote, certo? Sim, será. A2 V2. Equação da continuidade. Esta letra é muito pequenina, desculpa. Isto por defeito tem uma letra muito pequenina aqui no OneNote. Não estou a deixar. Pronto, se este for a entrada, o A1 V1, nós podemos ir determinar a área, porque temos o diâmetro, não é, da circunferência, e não conhecemos o V1. Portanto, nós aqui, o que nos vai interessar aqui, vou pôr aqui a uma cor diferente, é este V1. Base. Forma. V1. E agora, passar para frente.
O A2 nós conhecemos, que é o da saída, é aqui a área da torneira. Temos que calcular, não é? E o V2 também. Portanto, o que é que nós queremos determinar aqui? V1. V1 igual a A2. Isto é um V minúsculo, que é de velocidade, desculpem lá. Ok. E isto tudo sobre A. Ok? Pronto, precisam determinar A1, vocês só vos é dado ali, já vou passar para aqui, que é o diâmetro. E nem precisam de reduzir. Portanto, qual é a área da circunferência? Qual é a área da circunferência? Pi raio ao quadrado. Πr ao quadrado. Pi, vou escrever pi, porque eu aqui não vou buscar os símbolos. R ao quadrado. Então, só dizer quanto é que é o raio, já não me lembro. A entrada, a água entra no prédio num tubo com 0,4 centímetros de diâmetro. Portanto, 0,4 centímetros de diâmetro, temos... não era 0,4. 2,4. Pi, R, é metade de 2,4, que é 1,2. Será isto? Não. Não, porque pi é... Ele só me fez esta conta. Três vírgula 14 vezes 1,2. É isto, vejam lá se é. Por causa está muito pequeno, vamos ver. É, esta é a primeira área. Vamos arredondar isto para 4,5. Vocês estão a conseguir ver todo o quadro que eu estou aqui a mostrar do OneNote? Sim. Não. Sim. 4,5 metros quadrados. Agora vamos fazer o A2. A2. E ao quadrado. Igual. Ora, ali acho que é 0,8, portanto é 0,4. O raio será 0,4 ao quadrado. Igual a 3,14 vezes 0,4. É isso, 0,5 igual 0,5 metros quadrados. E o V1 é dado. O V1 é igual, eu só vou ficar para me enganar, de 6 metros por segundo. Não, não é o V1. O V2 é que é. O V1 é o que pus a vermelho, é o que vamos buscar. O V2 é o que nós sabemos. V2. V2. 16 metros. Pronto, então agora o que nós vamos fazer para achar o nosso V1, voltamos aqui. Verde.
V1. Ora, A2 é 0,5. Depois, V2 é 16. Há uma coisa que não está bem aqui, que é aqueles metros quadrados, mas já vamos ver. A1 é 4,5. Está certo. O que é que não está aqui? O que é que eu não... É que isto não são metros quadrados, meninos. São centímetros, São nós tínhamos os dados em centímetros. Agora, não precisávamos de que... Porquê é que não precisamos de reduzir e podemos manter estes valores? Porque vocês aqui vão dividir área por área, portanto as unidades vão desaparecer relativas à área, vão ficar com as unidades que vos interessa, que é de velocidade e é metros por segundo, porque o 16 está em metros por segundo, ok? Podemos arredondar isto para 1,8. 1,8, desculpa, ele faz isto automaticamente. Metros por segundo. Vamos lá analisar isto. O que dizia ali era que a V, vou desenhar aqui, se consigo desenhar. V aqui à entrada, acabamos de calcular. V1 igual a 1,8 metros por segundo. V2 à saída era quanto? 16. Era dado. Metros por segundo. Desculpem lá, mas eu estou a escrever com o rato e é estranho. Ora, reparem o que é que está a acontecer. Área maior, velocidade menor, área menor, velocidade maior. Portanto, temos uma velocidade de entrada de 1,8, foi o que acabámos de calcular, para saída de 16 metros por segundo. Ok? O que é que nós vamos esperar aqui da pressão? A pressão vai ser menor quando a velocidade é maior e maior quando a velocidade é menor. Era-nos dado ali no problema uma pressão de entrada de 4 atmosferas. P1. Este P1 vale 4 atmosferas. Lembram-se qual é a conversão para Pascal? 1 vezes 10 elevado a 5. 1 vezes 10 levantado a 5 Pascal. Portanto, nós aqui em Pascal vamos ter... Espera aí, vou escrever isto como deve ser, senão vai ser as mesmas. Quatro atmosferas. 4 atmosferas é igual a 4 vezes 10, metade de 5. Podem escrever na notação científica, até é melhor. Okay? Agora, o que vos vai perguntar à saída, vocês, para saberem a pressão à saída, que eu acho que é o que pergunta a seguir, vou mostrar-vos novamente o problema. Portanto, diz aqui que para determinar a velocidade da corrente do tubo em que a água entra em casa, que foi o que determinámos, V1, e a pressão da água à saída da torneira. Vocês não conhecem, conhecem a entrada, não conhecem a saída. Aqui o que é que vamos utilizar? Para podermos ir buscar isto.
que é que tem que acontecer ao longo deste tubo, entre a parte mais larga e a parte mais estreita? Além de haver conservação das massas, também há conservação de energia. Portanto, a soma das componentes de energia na entrada tem que ser igual à soma das componentes de energia na saída, não é? Como é que nós dizíamos? Equação de Bernoulli. Aqui à saída, teremos o tal P2, isto P2, não conhecemos. Como é que vamos determinar? Vamos usar a equação de Bernoulli. Bernoulli é com letra B, desculpa. Então, Doutora, não sei se está a aparecer para mais alguém, mas eu só estou a ver o PowerPoint agora. tens razão, eu não fiz o novo compartilhamento. Obrigada. Bom, é isto. Desculpem lá. Portanto, sabemos a entrada, não sabemos a saída. Vamos usar a equação de Bernoulli. Quais são os componentes? À entrada sabemos que vamos ter P1, que é aquela pressão inicial, mais a energia relacionada com a posição. Depois temos a energia cinética, um meio de V, ρV ao quadrado. Vou escrever ρ, V ao quadrado, mais a parte da energia potencial, que aqui vocês vão ter que considerar, porque aqui há uma diferença de cotas. Porque nós aqui, se considerarmos que aqui estamos a 0 metros, ali em cima estamos a 5,6. Era o que dizia o problema. Portanto, vamos ter que considerar a componente da energia cinética, potencial, desculpem, que é o ρ, G, H. Ou, se quiserem, Y1. Neste caso, a cota, Y1. Agora, isto tem que ser igual ao que se passa do outro lado em cima, na saída do escoamento. P2 mais 1/2 ρ. Este V aqui, não se esqueçam que é o V1, porque é o V da entrada, 1,8 metros por segundo. Aqui vamos ter o V2, V da saída, que é o 16 metros por segundo. Vou pôr isto aqui a ver se vocês ainda veem. Está ali. Ao quadrado. Falta a componente da energia potencial, ρ, G, Y2. Ok? Então, agora vamos olhar para aqui. Vocês aqui, o ρ, o que têm é água. Portanto, vamos considerar o ρ da água. Conhecem os ρs. Conhecem estes ρs. Todos. P1, conhecem. 4 atmosferas. V1, também conhecemos. G é a aceleração da gravidade. Y1 vamos considerar 0. Se aqui é 0, o desnível é de 5,6 metros, o Y2 é 5,6. Portanto, se Y1 for 0, vamos lá desenhar. Se aqui o Y1 é igual a... igual a 0. Portanto, quer dizer que esta parte, este membro vai desaparecer. P2 não conhecemos, é o que queremos determinar. Esta é a nossa incógnita. Deste lado sabemos tudo. Aqui não sabemos P2. ρ sabemos que é o ρ da água, V2 é 16 metros por segundo, ρ da água, que é a aceleração da gravidade, Y2 é 5,6 metros.
sabemos tudo deste lado, podemos determinar o P2. Ok? Portanto, se vocês substituírem, ou se quiserem resolver logo isto em ordem P, antes de simplificar, antes de continuar, deixem-me fazer aqui. Então vão ter P2 igual a quê? A P1 mais meio da Rho. Menos, não é? Passamos isto para aquele lado, menos o meio. Ó. P2 quadrado, menos Rho G Y2. Estão a seguir o que eu estou a fazer? É Y2. Sim, professora. Pronto, agora aqui é só substituir o que vocês já sabem. Atenção que aqui nas atmosferas vão ter que pôr em Pascal, ok? Portanto, o P2 vai ser igual a 400.000 Pascal mais metade do Rho. Atenção, o Rho quanto é que é? Vamos fazer o Rho da água, aquele valor que é o mais simples para os cálculos, que é 1000 kg por metro cúbico, está bem? Vou escrever aqui. Rho água igual a 1000 kg por metro cúbico, ok? Portanto, se for 1000, a dividir por 2 dá 500. 500 vezes o V1 ao quadrado, ora o V1 é 1,8 quadrado, 1,8 ao quadrado, e isto vai ser menos, o meio de Rho outra vez 500, vezes V2, que é 16 metros por segundo ao quadrado, 16 ao quadrado, menos 1000, que é o Rho, vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade. O Y2 é 5,6 metros. Pronto, é isto. Não sei se ele vai fazer a conta bem. É possível. É possível que seja isto. De qualquer maneira eu tenho ali... Vamos ver a solução que está aqui. 222,720. Epá, isto aqui está... É um valor a cerca de 220.000, à volta disso, um bocadinho menos. Pascal, cuidado. Ok? Portanto, comparando velocidades. Desculpem, agora pressões. Vocês aqui, se dividirem isto por o 10 levantado a 5 Pascal para terem atmosferas, vão ter 2, qualquer coisa atmosferas. Ok? Portanto, reparem, a pressão diminuiu quase para metade desde a entrada à saída. Ok? E isso tem a ver com a variação do volume do tubo, e que implica na velocidade, e como se mantém o caudal, então temos uma pressão menor à saída.
certo? Estão a ver os valores. Sim. Tem alguma dúvida? Não. Este é um dos problemas que está na ficha. Portanto, já fica feito, vejam depois. Eu acho que eu no outro dia tentei gravar isto e enviar por e-mail, mas não sei muito bem, isto saiu tudo espalhado, principalmente o que está escrito à mão. Portanto, eu posso fazer, eu de qualquer maneira vou depois disponibilizar aqui o link desta gravação, mas posso, sei lá, fazer aqui um print screen ou assim, mas vocês também podem fazer. E depois, se quiserem ver a resolução, mas também podem ver o vídeo, ou esta gravação. E pronto. Portanto, o que é que temos agora para fazer na próxima aula? Exercícios. E como vocês viram, há para ali uns 30 exercícios naquela ficha. Nós já fizemos alguns, mas foi uma pequena minoria. Eu vou tentar escolher uns que sejam, que envolvam mais conceitos, para podermos fazer na próxima aula. Se entretanto virem algum e depois quiserem fazer, avisem-me. Está bem? Temos então só agora aula na próxima quarta-feira. A T1 mais T2 às 9h30, T3 mais T4 às 11h30. Certo? Para quem não estava aqui no início. Pode repetir, por favor. A aula das turmas T1 e T2, em vez de ser às 2h30, na quarta-feira, dia 26, vai ser às 9h30, na hora da análise matemática. Eu expliquei isto no início. De qualquer maneira, vou enviar uma mensagem. A professora de análise vai-vos dar a aula, que não vai dar aí, e portanto na sexta-feira, dia 26, vocês não têm aulas à tarde. Na semana a seguir, na minha hora, que eu é aquela semana que eu não estou cá. Portanto, em que devia dar-vos aula na T1 mais T2 às 2h30, na quarta-feira, dia 3, vão ter a análise. Tem análise às 9h30 desse dia e às 2h30. Certo? Certo. Eu vou, de qualquer maneira, fazer um aviso no Moodle. Está bem? Pronto, se não têm dúvidas, bom fim de semana, bom feriado, etc. Obrigada. Bom feriado. Entretanto, se fizerem alguns exercícios e tiverem dúvidas, enviem-me e-mail, por favor. Está bem? Bom fim de semana, professora. Obrigada. Então vá, para Bom vocês fim de também. semana, setora. Obrigada, Tchau, igualmente. bom fim de semana. Fim de semana. Obrigada.